Bom dia, boa tarde, boa noite, Paideia Geekers. Aqui quem fala é Santiago e a gente está em mais uma edição do Paideia Geek Entrevista e dessa vez a gente está aqui com a incrível Úrsula Sofrida para falar um pouquinho com a gente sobre a primeira obra solo dela, Caso Fevereiro Dure para Sempre. Oi, Úrsula, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui entre vocês todos. Boa noite aqui da Suíça. Da Suíça. Eu acho isso incrível, né? Porque você é uma brasileira que já mora há muito tempo na Suíça e tem um nome muito forte também. Eu gostaria que você falasse um pouco desse nome, porque a pronúncia dele é uma pronúncia muito interessante, né? Exatamente. Na verdade, meu nome oficial é Caroline Costa e eu sentia a necessidade de usar outra pessoa, de usar outro nome, ser outra pessoa na minha estreia na literatura. E o nome Úrsula saiu porque é um nome muito comum aqui. E tem uma tradução de urso, né? Então, eu me sinto muito urso aqui no inverno, eu me sinto muito isolada também da latinidade que nós temos no Brasil. Então, Úrsula casou muito bem. E o Zufrieden é também um nome muito comum aqui, um sobrenome muito comum, mas eu achei que o trocadilho em português, a pronúncia em português, caía muito bem, porque, na verdade, para escrever literatura, a meu ver, você precisa estar sofrida. Quando a gente está sofrida, a coisa sai melhor, sai mais densa, sai mais real. E, claro que tanto feliz também sai, mas... Mas não é a mesma coisa, o peso é completamente diferente. Então, para mim, casou muito legal. Úrsula e Zufrieden, porque em alemão é Úrsula Feliz. E como eu queria fazer o trocadilho com português, aí ficou Sofrida e deu certo. Eu adorei, eu achei sensacional, achei incrível a sua explicação. E eu acho que tem muito a ver com os temas que você aborda no seu livro, né? Quando você fala assim, que é a partir do sofrimento é que a escrita vem, que a escrita flui. E eu acho que tem muito a ver com os temas que você trabalha no seu livro, assim como a sua própria experiência, né? Que você falou assim, que você sente uma ursa, se sente afastada da latinidade. Sim, muitíssimo. E acho que sua leitura está muito correta. Vários dos temas foram experiências pessoais, vários dos contos foram experiências próprias e pessoas que eu encontrei na rua, ou pessoas que eu conheço, ou eu mesma. E foi também um livro produzido durante a pandemia, em que havia um medo muito grande de morrer, né? de não ultrapassar aquele momento em que estava todo mundo duvidando se ia haver uma continuidade. E aí foi aí que eu também decidi que o que eu tinha escrito ia sair de alguma forma, bem ou mal, bonito ou feio, ia sair. E saiu. E você já escrevia, a escrita já fazia parte da sua vida? A escrita já era essa válvula de escape para o sofrimento? Totalmente. Desde adolescência, desde criança que eu escrevo. E eu sou filha única, então eu cresci muito sozinha, né? Meus pais foram transferidos de Recife para João Pessoa, e João Pessoa era uma roça. E não tinha primo, não tinha amigo, não tinha nada. Eu era muito isolada. E era uma tristeza brincar sozinha, né? Então, a escrita me acompanhou, foi como um irmão, um primo, um amigo, quando eu era pequena. Então, isso vem desde sempre. E aí culminou na pandemia, em que eu decidi, é por aqui mesmo. Eu acho que é muito aquela sensação, olha, a gente não sabe o que vai acontecer depois, então a gente precisa se jogar, né? Tanto a gente sabe que dinheiro a gente não vai ganhar. Não dá para chutar o balde do emprego, do trampo fixo para viver da literatura. Ou poucos têm essa sorte. Então, vamos na bucha, né? Vamos. Verificar. E o momento foi apropriado não só pelo start da questão
não tem muito o que fazer, vamos lá, vamos arriscar, porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas também pelo próprio contexto, né? Eu acho que escrever já estava ali, você devia estar muito ali efervescente em relação à escrita. E porque com o período... raiva também, Santiago, com raiva e com raiva da inércia, com raiva da descoragem. E aí, quando você junta a necessidade de fazer a coisa sair com a raiva, aí o negócio pega fogo. E aí que a decisão aconteceu. Gostei de você falar isso, da questão da raiva, né? Eu acho que a gente não fala o suficiente sobre como esse sentimento ele pode ser um sentimento de combustível, motriz, né? Com certeza. Com certeza. E é a raiva de quem consegue fazer com menos qualidade do que você está elocubrando de tentar criar, entendeu? Tem muita gente aí que você diz assim, putz, o meu é tão melhor do que isso, e esse ganha prêmio, e eu não tenho coragem de mandar essa porra para ganhar prêmio, não é possível. É verdade. Sabe? Eu Então, acho que é essa raiva de si, de não ter mais coragem para dizer assim, foda-se. E é nesse momento em que você solta e diz, dane-se, o que quer que aconteça vai ser legal. É aí que eu acho que vem as melhores criações. Eu acho que sim, quando você se desgarra das amarras. Isso é muito interessante. Exatamente. Exatamente. E depois da publicação, não sei se você quer falar sobre isso, mas posso dizer. Podemos, claro. Setembro do ano passado foi quando eu mandei a boneca. Não, na verdade, eu mandei em fevereiro do ano passado e a boneca ficou pronta em setembro. Foi um processo todo feito à distância. E esse fevereiro agora está fazendo um ano em que eu disse, agora vai. E o que eu queria dizer é que foi um processo muito interessante, porque eu contei assim cegamente com a editora, com os revisores, mas teve também um prazer muito importante para quem mora longe, que é o seguinte: o privilégio de pegar algo muito concreto, ou seja, um livro, fazer uma embalagem e dar de presente para as pessoas que eu gosto. Então, por exemplo, agora eu voltei do Brasil em janeiro e eu tive esse prazer de embalar o livro, fazer a dedicatória e fazer chegar na casa dos meus amigos. E aí essa alegria deles de dizer, não acredito, saiu, o bebê está aqui. É muito legal, é muito potente. E qual foi a receptividade deles ao ler o livro, né? O que você tem recebido das pessoas que foram lendo o livro? O que foi chegando até você? Tem de tudo. Tem pessoas que dizem, mas aquele conto é você? Mas eu tenho várias perguntas a lhe fazer. Aquele personagem ainda está em mim. Eu não consigo me desagarrar dele, sabe? Então, são várias coisas. E aí eu não quero dar toda a coisa, né? Eu digo, não, vou ler de novo, vai descobrir. Mas isso é muito interessante, né? Porque você falou da questão de que tinha muitos contos, tinham experiências que eram suas e que também eram de outras pessoas, né? Então, por exemplo, tem um dos contos que fala sobre a Catarina, que ela questiona o desejo de ser mãe, se o desejo de ser mãe é genuíno ou é fruto de uma pressão social. E eu não vou mentir, que assim que eu bati o olho, eu fiz assim, será que isso é uma experiência da Úrsula? Será que é uma experiência que a Úrsula vivenciou, viu outras pessoas, ela decidiu jogar ali? Eu acho que eu tive a mesma sensação dessas pessoas, tipo assim, preciso te fazer perguntas sobre esses contos. Sim, foi uma experiência pessoal. E isso foi trabalhado num curso de escrita criativa. E o conto já foi muito pronto, porque a experiência estava muito latente. Eu precisava virar essa página. E aí eu usei justamente a literatura para virar a página e para dizer assim, vou dar um final que é o final que eu gostaria, sabe? Ou seja, queria fazer um final inesperado, queria romper com as regras, ou seja,
romper com a normalidade e, sobretudo, reivindicar a minha raiva, né? Ou seja, de um projeto frustrado e exorcizar mesmo. A ideia era exorcizar. Eu acho muito importante isso, da escrita como... Ai, gente, eu vou expurgar isso de mim, jogar aqui na escrita, para que isso aqui não me pertença mais. Exatamente. Isso vai ser problema de outra pessoa, de quem está lendo, e que essa pessoa que reverbere nessa pessoa. Como foi a questão de escrever contos? Tipo assim, é algo que veio fácil para você? É um gênero literário que você já tinha facilidade, ou foi algo que surgiu assim, e você foi gostando, foi se adaptando? Para dizer a verdade, contos não é o meu gênero favorito. Eu odeio terminar o negócio de forma improvisada, eu odeio interromper o orgasmo ali, entende? Ao mesmo tempo, o conto como coloco isso? O conto você consegue sair do sofrimento mais rápido, enquanto que Justo. o romance você tem que estar ali digerindo e é muito doloroso, muito doloroso. Então, o conto, para mim, eu precisava usar aquelas histórias já estavam prontas na minha cabeça, e eu precisava honrar esses personagens. É claro que vários desses personagens poderiam ter muito mais desdobramentos. A própria Catarina, a própria Rauana. Rauana é filha, é irmã, é mãe. Rauana é minha santa. Rauana é tudo para mim, Santiago. Então, eu vivi Rauana, eu chorei. Quando o livro foi publicado, eu li Rauana de novo e eu chorei. E eu ainda choro com Rauana, entendeu? Então, era muito visceral. E o conto me deu essa possibilidade de fazer a coisa, de dar vida a esse personagem, mas que a vida fosse breve, para que eu não sofresse tanto mais quanto eles estavam sofrendo. E muitos dos personagens que morrem é um alívio também. Faz A morte é um sentido. alívio, né? Eu acho que a gente, enquanto leitor, às vezes não sente isso. Eu acho que a gente se apega de tal maneira que a gente sofre junto. Mas eu acho que para quem escreve a sensação é outra, porque a morte daquele personagem talvez seja o desfecho de toda aquela questão que envolve aquele personagem. E o menos pior para a condição dele. Eu trabalho muito o tema da minoria, né? Das minorias. Eu me sinto uma minoria aqui, onde eu moro. Essa condição de estrangeiro é muito pesada, né? É verdade. E aí a perspectiva da morte é morte como um alívio também, e é morte como um final em que a coisa vira poética também. E é o exorcismo que eu precisava fazer com esse livro. Era dar um fim, mas dar um fim poético, de alguma forma. Eu gosto de você colocar as coisas dessa maneira. E a criação desses personagens, dessas histórias nos contos, ela foi algo do tipo assim, acho que você falou, né? Você falou assim, já estava na minha cabeça. Então foi aquela coisa, tipo assim, já tem esses personagens aqui, eu sento e escrevo. Como foi essa construção dessa coletânea, né, de contos? Vários processos aí. Alguns personagens já eram eu, né? Alguns personagens foram vividos por mim em algum momento. Outros personagens eu maternei. Outros personagens eu lutei para defendê-los. Eu tive várias críticas, por exemplo, o Conto das Baleias, o Megaptera. Sim. O Conto das Baleias foi assim, foi crucificado por muita gente, inclusive meus professores. Ou seja, estava todo mundo contra. Eu disse: não, Ruth vai sobreviver aqui. E aí fui até o fim. E no final, por exemplo, eu não conseguia achar um desfecho para Ruth, eu não conseguia chegar num desfecho para as baleias. Assim, eu entrei na Ruth, eu entrei naquelas baleias de um jeito, eu sofria. E finalmente um dia eu disse: eu vou
eu vou encontrar um desfecho hoje, custe o que custar. Então, eu me coloquei uma pressão muito grande, e eu trabalho muito bem com pressão. E aí, no final do dia, eu cheguei do trabalho e disse: vai ser isso. Vai ser isso. Ela vai sonhar, vai ter um mentor na história e vai acontecer alguma coisa surpreendente. E aí eu cheguei, mas foi muito sofrimento. E foi também uma decisão minha de acreditar na minha intuição e de dizer: vai, não importa o quê, e não importa o que as pessoas achem. E não, eu acho que tem muito a ver com a coragem que você falou no início, que você não sentia vindo de você. Eu acho que esse conto das baleias marcou muito essa questão de não, eu realmente peguei a coragem e me vesti de coragem, porque eu acho que diante de tantas críticas você poderia muito bem, né? Talvez seja melhor ouvir essas pessoas. Você fez assim, não, acho que eu vou me manter firme e forte no que eu estava, no meu caminho ali, no que eu estava construindo. Isso é muito bacana. Sim, obrigada. Você leu muito bem. Eu acho que sim, eu acho que é interessante ver a sua escrita, como ela é muito intensa, é muito visceral. Né? Eu acho que é muito catártico o processo de escrita para você. Eu acho que o processo de escrita ele já é catártico, mas quando você fala, é perceptível essa catarse. Isso é algo muito interessante de se ver, assim, é muito bruto. É um diamante bruto, assim, sabe? Isso é muito legal, muito precioso. Obrigada. Não é todo leitor que aprecia, mas a gente não pode agradar todo mundo, né? Mas eu acho que realmente vai ficar complicado, né? Eu acho que vão ter leitores. Eu acredito que, por exemplo, no caso das baleias, deve ter muita gente que leu e gostou do caminho que você conduziu. Outras pessoas já ficaram assim, não. Mas, de certo modo, tocou as pessoas, porque, seja gostando, seja odiando, elas foram tocadas de alguma forma. Exatamente. Isso que importa para mim. Mas me fala mais sobre a sua escrita, me fala sobre as influências, a escrita te acompanha há muito tempo, como é que foi se construindo a Úrsula escritora até esse momento do estopim de, olha, vou escrever meu livro, é isso e pronto. Então, a Úrsula escritora, a escrita está em todas as partes para mim. A escrita faz parte dos cartões de aniversário que eu envio, a escrita faz parte dos e-mails que eu mando no trabalho, a escrita faz parte dos meus diários. Eu comecei um trabalho de desenvolvimento pessoal com uma autora chamada Julia Cameron, do Caminho do Artista, em que ela propõe páginas matutinas, em que você levanta e escreve. Você escreve 5 páginas, pelo menos, aleatoriamente. Então tem muita coisa, muita inspiração que sai nessas páginas. É uma prática diária. E tem o prazer também, né, de escrever e encontrar um interlocutor. Então, eu tenho o meu comitê, os meus amigos, tem pessoas que apreciam o que eu escrevo e gostam de ler. Então, eu aciono esse comitê e digo: o que você acha disso? E são pessoas que têm, assim, eu tenho muita liberdade para dizer assim: pode esculhambar. E aí eles são muito críticos, então isso me ajuda bastante. Então eu nem consigo individuar assim, onde está a escrita, como sai a escrita, porque a escrita sai em todas as partes, sai todo dia. E agora, por exemplo, há 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar num trabalho que paga minhas contas, e eu escrevo relatórios de sustentabilidade. Eu trabalho muito com a África. E não tem lugar melhor do que a África para sair história. Sair cor, sair efervescência em todos os sentidos, e sair ritmo, e sair. É demais. Então, eu tenho um grande privilégio de poder viajar a trabalho. E aí é nessas viagens que eu encontro personagens, é nessa viagem que eu encontro cenas, é nessa viagem que eu trago cor para a minha escrita. Talvez se não tivesse a África nesse momento, minha escrita não seria borbulhante, porque só de Suíça o homem vive mal.
Não. O homem vive bem, mas talvez para um escritor precise de algo mais de cor, né? E o inverno mata a gente, né, Santiago? Poxa, o inverno é pesado, então precisa de inspiração, precisa de outras temperaturas para continuar criando no inverno, pelo menos para mim. Faz bastante sentido. Eu acho que as pessoas, quando elas estão, né, quando elas migram para lugares mais frios, eu acho que existe um prazer nisso. Mas não é com todo mundo, não é com você, por exemplo. Eu acho que a sua latinidade, né, ela grita, clama por uma mudança de contexto, né? Porque eu acho que o clima frio talvez ele seja um clima muito aí, pelo menos seja instável, e a estabilidade talvez para você não seja o que te inspira, o que te alavanca, né, na sua literatura. Verdade. Também o excesso de caos, às vezes, bloqueia, né? É Então, verdade. poder voltar para um lugar onde praticamente nada acontece que não estava previsto também é importante. Mas sair logo rapidamente é ótimo. É o equilíbrio, né? E eu acho que isso diz muito sobre sua história, né? Porque eu acho que você é realmente uma andarilha. Que você nasceu no Graças a Recife, Deus. depois foi para João Pessoa, e você foi para a Suíça. Como foi que começou a sua história com a Suíça? Começou quando eu comecei a trabalhar numa fundação suíça chamada Avina, que apoia líderes da sociedade civil. Aí eu comecei a minha militância ali, praticamente. Eu já tinha trabalhado em ONGs, me apaixonei, e aí fui trabalhar no contexto de toda a América Latina, e foi o máximo. Então, essa era uma fundação suíça, e eu trabalhei com as maiores lideranças da sociedade civil. Então, projeto de saúde mental, projeto de arte na favela, o Afro-Reggae, o projeto Axé da Bahia, muita coisa. Então, a Suíça entrou em mim meio enviesado, né? E em 2006, eu chutei o balde na Fundação Vale, no Rio de Janeiro. A vida corporativa não casava comigo. E a vida também estava muito boa, estava muito fácil, e eu precisava de algo novo. E aí eu vim para a Europa, eu fui aprovada no mestrado em sustentabilidade. Aí vim para a Europa e meu marido encontrou um trabalho aqui, e aí fomos ficando, e foi assim. Em 2010, eu não conseguia mais me encontrar na Suíça, e disse meu marido, eu estou indo ali porque eu tem alguma coisa faltando e isso é grave. Aí eu voltei para o Brasil, aí fui trabalhar na Bolívia, fiquei 2 anos nisso, e aí depois eu disse, ai meu Deus, está faltando alguma coisa aqui também. Aí voltei para cá. Minha vida é um eterno ir e vir. Eu acho engraçado que sua vida é muito tipo assim: a pessoa sai de casa, a pessoa tá em casa, quer sair de casa, sai de casa, quando tá fora de casa, quer voltar para casa. Exatamente. É um equilíbrio. E você tem planos para os próximos destinos? Ou vai deixando Sim, o destino te levar? nada. Plano é o que não falta. Bom, destinos depende do que você chama de destino. O destino do próximo livro já está traçado e o destino geográfico também já está traçado. Não, se você puder Vou falar começar desses dois. vou começar pelo geográfico. O geográfico, abril, eu estou indo para a Costa do Marfim. Meu Deus, que incrível! Costa do Marfim, Abidjan. Vou ficar. Eu tenho ido a Abidjan 4 vezes ao ano. Esse é um grande privilégio. E muita coisa tem saído de lá, em Abidjan. E eu acabei de voltar dos Camarões esse ano, fazem 2 semanas. Os Camarões foram um país que me transformou bastante. E eu quero muito voltar lá. Eu quero voltar a Duala, que é do outro lado da minha terra, Recife. E no passado, exatamente, quando os continentes eram juntos, nós éramos uma coisa só, né? Sim. E eu encontrei muito do Brasil nos Camarões. Muito, muito. Eu ainda Nossa. estou muito sensibilizada com isso, sim.
possivelmente já jorrou no seu próximo livro, né? Não duvido. É verdade. E eu preciso honrar as pessoas que me contaram de si, que se abriram, que me levaram para passear. Essas pessoas precisam estar incluídas nisso, porque são como minha família aqui. Caramba, Úrsula, que privilégio você poder viajar e conseguir encontrar um pouco da sua terra, um pouco do Brasil, um pouco do nosso calor mesmo em outros lugares, isso te inspirando. Foi assim Muito. com todos os lugares? Tipo assim, todos os lugares que você foi, de certo modo, eles reverberaram algo em você e isso jorrou, isso fluiu para a sua literatura, para a sua escrita? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu tenho que dizer que os lugares em desenvolvimento conectam muito mais. Os lugares onde tem muita coisa ainda para fazer são os lugares que para mim é onde jorra a inspiração, para mim é onde jorra a humanidade, sabe? Agora, isso aí também é relativo, porque eu acho que tudo depende da gente, de quão abertos, né, são os escritores para receber. Por exemplo, o Walter Ugumãe, você pediu inspiração, de onde saem minhas inspirações ou minhas referências. Walter Ugumãe é um escritor que eu gosto muito, português, e ele foi para a Islândia, né, criar. Então, uma coisa incrível saiu dali. Então, para ele, aquele ambiente nórdico, aquele ambiente muito frio, muito isolado também, bateu muito bem. Para mim, os Camarões são o máximo que pode ter. A Indonésia, fiz vários amigos. A Indonésia foi incrível também. E quando eu viajo para esses lugares, eu vou para um remoto, eu vou para um semiárido deles, o sertão deles. Eu não fico nas cidades. Então, é onde a genuinidade acontece, né? Não é a coisa turística que eu vejo as pessoas que não falam inglês, que não falam nenhuma língua que eu possa me comunicar, então é mímica, é o olhar, é o sorriso, essas coisas que para mim fazem toda a diferença. E como é que você consegue perceber essas histórias, nem sempre pela fala, e consegue transcrever isso para a escrita, né? Porque a escrita tem muito de você, mas também tem muito das experiências das outras pessoas. Eu observo muito. Eu faço questão de observar, eu caminho na rua, eu pego ônibus, eu, eu, eu interajo muito facilmente. E eu sou muito extrovertida, então as pessoas acabam me achando inusitada, entende? E eu já cheguei numa idade que eu nem ligo mais o que as pessoas possam achar de mim. Então, isso me ajuda muito, sabe? Porque as pessoas ou gostam de mim ou me odeiam. Ou me acham divertida ou me acham louca. A escolha é delas. Então, isso me ajuda demais. Que como se diz em italiano, tem uma expressão para dizer isso. Eu ataco o botão em todas as partes, ou seja, eu começo a conversar do nada. Então, isso lá, esses lugares onde eu estou falando, África, Ásia menos, mas América Latina como um todo, é normal você começar uma conversa, né? E não precisa ser conversa sobre o tempo O tempo, o clima. ou o trânsito. Não precisa, né? Pode ser um elogio, adoro isso no Brasil, que você diz, ai, mas seu cabelo está tão bonito ontem, onde você cortou? O que é que você faz para o seu cabelo ficar assim tão brilhoso? E é Isso muito é um comum negócio para a aqui que não gente. funciona. E tenho amigos que dizem assim, ai, vocês brasileiros elogiam o tempo todo, parece falsidade. Ai, meu Deus, é brincadeira, é outro contexto, outro contexto. E quem não gosta de elogio, né? Poxa vida. Pelo visto, essas pessoas, né, que acham que elogio demais é falsidade. É um outro contexto. Como foi que você... Você é uma migrante, você é uma andarilha. Eu acho que existe esse pulsar pelo diferente, então, por se mover.
Mas você tem alguma dificuldade de se adaptar a esses novos contextos, a esses contextos diferentes? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, eu não fico muito tempo, né? Eu fico no máximo 3 semanas, mas eu consigo mesmo vindo de uma cultura completamente diferente da deles, no caso da Indonésia, por exemplo, na própria África, né? Ou seja, tem uma questão racial aí que não dá para passar desapercebida. Mas eu me visto como eles, eu uso as expressões deles, eu pergunto como se chama isso na língua deles. Então, eu faço questão de me aproximar. E isso, para mim, faz a diferença em que as pessoas me deem espaço, né? Para ser eu e para conhecê-los também, para que eles se abram. É a conexão, né? Você se permite se conectar. E é a conexão humana, né? Nós somos Isso. todos, nós temos tanta riqueza, nós temos tanto para compartilhar. E se o outro não der um passo em direção a você, que seja você então a dar, né? Então eu sempre dou esse passo. Isso é bem verdade. Eu acho que é como você falou, né? Quando você falou do Walter Ugumãe, dos escritores precisarem estar abertos àquilo, né? Então, se o escritor não está aberto a aproveitar tudo que aquele contexto diferente tem a oferecer, se não se Exatamente. conectar. E se eu puder dizer das minhas grandes inspirações entre o ano passado e hoje, eu aproveito para dizer o Stênio Gardel, A Palavra que Resta. Belíssimo livro. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. Juntou vários temas ali, uma linguagem que, para mim, foi, foi como um travesseiro na alma, de eu ouvir o nordestinês, que eu não ouvia há muito tempo. Aquilo aí foi muito bonito, muito bonito. E Juliana Leite, Humanos Exemplares também, que trata também da filha que mora longe, e belíssima, belíssima linguagem. Isso é um tema frequente nas suas obras, por ser uma experiência também que é a sua, né? De ser estrangeira, de ser imigrante. Agora, sua outra pergunta sobre os próximos planos. Vai sair um romance. Eu espero que até o final do ano. Eu quero trabalhar o tema da modernidade e o tempo que passa. E quero trabalhar um dentista em que vive em crise porque não consegue aceitar que as coisas mudam, que o corpo muda, que tudo muda. E os dentes mudam, o sorriso muda, tudo muda. E isso eu quero trabalhar essa questão da mudança temporal e de como é preciso navegar. Né? E não sei se aceitar, mas navegar. Então, esse é o próximo plano. É um exorcismo esse livro. Também, Ai, também. meu Deus. Ai, meu Deus. Vai ter um pouco de Úrsula, vai ter um pouco dessas experiências, vai ter um pouco de tudo ali dentro. E vai ter muito de África também, porque muita coisa está saindo de lá. Isso é muito bom, isso é muito bom. Agora, você, já falando sobre essa questão de outros lugares, outros continentes, você fundou as comunidades Mulheres de Mundos e o Caminho do Artista. Uhum. Então, como é que essas iniciativas elas refletem a sua visão, né? Sobre artistas, sobre mulheres no mundo? Bom, eu idealizei essas duas comunidades. A Mulheres de Mundos foi junto com uma parceira minha, a Emily Andrade, da Sementeira, que é uma contadora de histórias. E muita inspiração saiu dessas mulheres, em que eram todas migrantes ou imigrantes, de alguma forma,
E a ideia com esses grupos, ou com esse grupo, era fazer um balanço, uma retrospectiva do que estava na nossa mala de vida. E perguntar, mas o que eu venho acumulando? Eu preciso disso tudo? O que tem de bonito aqui? Vamos abrir, vamos ver o que tem dentro. O que precisa ser deixado para trás? O que precisa ser mantido? E o que há de novo para colocar nessa mala? Então, era uma retrospectiva, por um lado, mas também uma celebração pelas coisas que contém na nossa mala. Né? Então, foi muito bonito, foi um encontro de 8 sessões, com mulheres incríveis. Então, a inspiração para escrever também veio dessas mulheres. Então, ouvir dessas mulheres, vai, a gente está esperando teu livro, a gente está esperando teu jogo. Eu também tinha um projeto de gamificação, usando jogos para desenvolvimento pessoal. Então, muita força veio dessas mulheres. E o Caminho do Artista foi um spin-off, na verdade, um desdobramento do Mulheres de Mundos, em que a gente trabalhou muito a via criativa, né? Ou seja, o deixar a criatividade fluir, não importa o trabalho onde você está, não importa o contexto que você está, não importa todas as barreiras que você tem, culturais, linguísticas, climáticas. Então, o Caminho do Artista foi também um encontro de 12 sessões, seguindo o livro, a metodologia da Julia Cameron. E é isso, e a ideia era criar mais coisas, mas aí veio o trabalho da África e aí eu precisei escolher. Mas certamente muita escrita foi lida para esse grupo de mulheres e foi validada por elas, e muita força também saiu delas. Esse encontro era no encontro de partilhar as histórias e de escrever também? Era o Mulheres de Mundos era um encontro em que a Emily contava histórias e, a partir dessas histórias, a gente criava, a gente se abria ou contava nossas próprias histórias inspiradas naquela história que foi trazida. E tem muito de storytelling, né? Como se diz. Eu acho que a base da literatura é você conseguir transformar histórias, você conseguir ver a sua vida como uma história. Então, a gente sempre se baseava em perguntas e em histórias, né? A transformação dessas perguntas em histórias em que pudessem fazer sentido não só para nós, mas para outras pessoas, outras mulheres, outros imigrantes. É dar sentido a uma trajetória a partir dessas histórias. Essas iniciativas são muito interessantes, e principalmente quando a gente está tratando de mulheres, né? Eu acho que quando você falou da questão de resgate dessa história, eu acho que ser mulher no mundo, seja de qual grupo, né? Seja de qual marcador social estamos falando, né? Em termos de identidade de gênero, em termos de orientação, em termos de religiosidade, eu acho que viver nesse mundo sendo uma mulher não é necessariamente um mundo que está aberto a acolher essas histórias, né? Às vezes nem a celebrar, né? Porque essas histórias, na verdade, são minimizadas. Exatamente. São desprezadas ou são ignoradas. E por isso mesmo que eu insisti em trazer as minorias para o meu livro. Fevereiro trata justamente da luta diária que é ser imigrante, ser mulher, ser minoria vulnerável. E eu tive enquanto eu estava fazendo uma terapia uma vez, eu tive um flash, e a terapeuta me perguntou, mas o que você quer com a sua escrita? E essa foi a pergunta mais difícil que eu já recebi na minha vida. E eu tive esse insight, e era justamente o insight de colocar, de hastear, de estirar um tapete vermelho de veludo para os meus personagens. E é exatamente isso que eu busco, é dar um jantar de gala para os meus personagens, sabe?
E eu tratei de fazer isso com Rauana, através de Estácio, tratei de fazer isso com a Ruth. É dar a luz, dar a força para que eles existam, para que eles tenham voz, para que eles tenham uma glória, sabe? E o seu relacionamento com esses personagens, eles, você consegue ouvir o que eles têm a dizer e acolher, ou existe um conflito entre a voz dos personagens e Úrsula? De jeito nenhum. Aí é que Úrsula e Caroline são a mesma pessoa. Os personagens vêm porque eu deixo que eles venham. Os personagens chegam para mim porque eu insisto em ouvi-los. Os personagens que eu não estou preparada para ouvir, eles sentam do lado. Então, não existe conflito, muito pelo contrário, eu acolho cada um. E eu nem mexo em desfecho algum, porque são eles que escolhem. Isso é uma relação muito bonita, porque você realmente... eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou de escrever com uma psicografia para os seus personagens. Como se você fosse um instrumento para materializar a voz deles. Exatamente. Quem sou eu? Exatamente. É essa humildade que eu quero manter. Exatamente essa humildade. Eu não quero jamais mudar o curso de ninguém. Eu só quero só quero trazer a tocha para eles. Então, já que a gente está falando em trazer a tocha para eles, vamos falar um pouquinho deles, então, falar de Estácio, falar de Rauana. Poxa vida, como é que eu começo a falar de algo? Deixa a Rauana vir e como é que Rauana quer ser apresentada, né? O que Rauana quer que falem sobre ela? Poxa vida, Rauana quer fazer a Universidade Estácio. Rauana quer estudar. Rauana quer brilhar. Rauana quer amar. Quer ser amada. Rauana quer existir como pessoa normal, como pessoa amável. E Estácio também. Eles não Estácio querem também. muito, gente. Eles não querem muito. Exatamente. E eu me apaixonei por Rauana. Eu encontrei Rauana. Eu sonhei, fiquei com Rauana na minha cabeceira por muito tempo. E Estácio, eu fiz questão de deixar Estácio muito sutil. E muitas pessoas não conseguem, muitos leitores não conseguem entender quem é Estácio. Estácio é um amigo, é um animal, mas não sabem que animal, e eu adoro isso. É algo de literatura fantástica, sabe? E eu adoro isso, adoro que eles ocupem esse espaço fantástico, porque é exatamente onde eu acho que é poético para eles, sabe? Eu não queria que eles fossem os mesmos vulneráveis do que os outros, do que a gente está acostumado a ver. Então, eu queria um lugar sagrado para eles, sabe? E eu acho que eu maternei eles dois. Eu tratei de dar uma realidade que fosse algo de lantejola, sabe? E que fosse um grande amor. O grande amor que Rauana merecia e que Estácio merecia também. Rauana, no caso, ela é uma pessoa em situação de rua e está sem um companheiro, mas você não define o Estácio. Então, ele é um animal, mas você não define qual é. Sim. O que é interessante, né? Porque vai muito do leitor. Sim. É você quem vai definir. Mas Estácio, a forma de Estácio, a energia, a essência de Estácio está ali. A forma quem dá é você.
é o companheiro de vida de Rauana, e Rauana é a companheira de vida de Estácio. E quando foi que Rauana e Estácio falaram com você? Eu encontrei Rauana na rua. E eu abordei Rauana. Nos olhamos, e então foi uma conexão real. E Estácio foi de outro personagem, não com Rauana, mas um personagem que eu encontrei na rua. E eu juntei Rauana com Estácio, e eu queria que Estácio fosse o Titanic de Rauana. Eu queria que Estácio fizesse parte da noite de gala do Titanic, antes de afundar, sabe? Então, aquilo ali foi uma experiência, uma outra experiência que eu vivi, reais, na minha cidade, João Pessoa, e achei que casou muito bem. E eles viveram em mim, e ainda vivem em mim, a ponto de eu me emocionar quando leio. Não, e é muito visível o quanto Rauana te impacta. É. A forma de falar, você brilha, você sorri, é muito bonita a relação que você tem com esses personagens. Eles são muito especiais, de fato. E eu faço questão de que eles tenham vida e que eles não morram completamente. Não morreram dentro de você e agora estão mais vivos do que nunca, já que eles estão aí conhecendo outras pessoas. Sim, sim, exatamente. Bom, agora eu queria falar uma coisa. Tem um conto seu, que é O Entardecer do Percevejo, que fala de um senhor no fim da vida. Então você aborda tempo e finitude, né, nesse conto. E isso me remete ao seu próximo romance, também sobre passagem de tempo. Então, o tempo está sendo uma constante no conto, né, em Caso Fevereiro Dure para Sempre, e no seu próximo trabalho também. Qual é a sua relação com o tempo? O que é o tempo para Úrsula? O impacto do tempo para Úrsula? O tempo permeia minha escrita em vários aspectos. Em fevereiro foi muito concreto o fato do inverno ser muito longo aqui. A Suíça tem 8 meses de inverno, então não é para qualquer um, né? E não é só inverno frio, como a gente está acostumado a imaginar no Brasil. O inverno traz pouca luz, ou seja, o número de horas com luz é muito restrito. Então, por exemplo, 8 horas da manhã ainda está escuro. Então, você sai para trabalhar, ainda está escuro. Você volta para casa, 5 horas da tarde, já está escuro. Então, quase você não vê o sol, né? Exagerando um pouco, mas, enfim, é muito pouca luz. Então, o tempo de frio, de inverno, de pouca luz, de pouca interação humana é muito longo. Então, é quase como se o tempo fosse uma agonia de viver. Então, fevereiro traz muito isso. São agonias em formas de contos. E o fato da morte ser a melhor coisa que tem para hoje. E também, eu acho que tem o meu próprio processo de envelhecimento, né? Ou seja, é ver o tempo que passa, ver a Suíça que muda, ver as estações mudando após um longo e tenebroso inverno. Então, tem muito disso, e eu acho o tempo muito interessante, e por isso que alguns dos meus contos são muito rápidos, porque é como se eu precisasse agilizar aquilo para eventualmente chegar à primavera. Coincidentemente, agora a primavera está chegando. Então, eu acho que tem isso de abordar o tempo de uma forma rápida, de uma forma leve, mas, ao mesmo tempo, a implacabilidade do tempo, que não perdoa ninguém. Isso é muito interessante. E eu acho que me deu um insight do título também. O próprio título remete a tempo também.
Então, se eu não soubesse que tempo era um tema dos contos, eu poderia imaginar isso a partir do título. É, exatamente. E talvez fosse interessante dizer que o Entardecer do Percevejo foi uma história real do meu sogro, o processo de morte dele. Então, a pessoa que ele espera, a pessoa que ele pergunta por, sou eu. E foi muito bonito, e foi uma forma de, de não sofrer tanto com a partida dele. Nós éramos muito próximos e eu vivi tudo aquilo. E foi muito pesado, e eu precisava encontrar uma forma de colocar uma almofada na tristeza de perdê-lo e de saber que ele estava indo. Foi muito, muito, muito. Foi visceral, foi aquele exorcismo que a gente está o tempo todo falando. Sim, sim. E eu precisava fazer um final bonito para ele, que honrasse a pessoa que ele era e que honrasse o meu amor por ele. Eu acho que você conseguiu, sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que só de saber do que se trata o conto, né, que espera, né, um senhor no final da vida que espera uma visita, eu acho que só essa frase, só essa descrição, eu acho que já dá um acalento, já dá faz a gente respirar fundo, né? Entendendo o que é essa visita, e vem muito sentimento só disso. Né? Eu acho que a angústia pela visita, eu acho que a tranquilidade após essa visita, eu acho que o que fica após essa visita, né? O que fica depois para quem não vai junto com essa visita, né? Sim. E tem também. Foi um conto bem audacioso, em que eu adaptei outra língua nele. E eu fiquei muito preocupada das pessoas não entenderem, de precisar de tradução, e se a tradução ia ficar muito artificial. Então, eu coloquei palavras em italiano, palavras no dialeto siciliano. Então, foi um conto em que teve um grau de inovação muito alto, né? Mas acho que ficou interessante, porque foi um conto meio picotado, no momento em que tem português, mas daqui a pouco tem uma palavra em italiano, daqui a pouco tem uma palavra que nem quem entende italiano conseguiu perceber, mas era também uma forma de adentrar no contexto, de adentrar na cena dialetal. Né? Então, foi um conto multicultural ali. Na própria escrita dele, né? Eu acho que um idioma não contemplava toda a miríade de sentimentos e de sensações, né, daquela experiência. Verdade. E aí você tem essa questão do multiculturalismo, porque já em outro conto que a gente já mencionou, você já fala de uma pesquisadora que mapeia a migração das baleias de Bart. Então você fica assim, onde foi que surgiu, né, essa inspiração e essa como foi que você decidiu colocar isso, né, como pano de fundo da história dessa personagem? Eu sou apaixonada por baleias. Eu sou absolutamente fascinada por elas. Eu não consigo entender. Na verdade, grandes animais, baleia, elefante, urso, acho. Tem alguma coisa que entra em mim que eu acho. Eu fico horas observando um elefante. O meu sonho é fazer uma viagem para ver baleia, sabe? Eu preciso ainda fazer isso antes de morrer. Bora lá, já tem um destino aí, viu? Tem um destino aí, a gente não sabe quando, mas existe esse, a gente sabe onde. Eu acho que essa espera para ver como a baleia vai sair da água, a vulnerabilidade das baleias, né? Hoje em dia, com o mar cheio de plástico, sobretudo, o,
o sucateamento das instituições de defesa, né? O IBAMA, o Fumbio, dentre outras tantas, eu precisava reivindicar essa causa também. E Ruth sou eu. Ruth é a minha militância pelos vulneráveis, pelos animais, pela natureza. E o mar, eu venho do mar, né? Eu cresci na beira da praia, em João Pessoa, não tinha nem calçamento, não tinha nem paralelepípedo, era estrada de barro. Então, aquele mar, aquele oceano Atlântico, vem de mim. Então Ruth representa isso, essa luta que vai contra a normalidade, né? O emprego público, o concurso para trabalhar, sei lá, no Senado Federal, ela vive daquela militância. E ela se questiona, poxa vida, mas eu podia estar sendo dona de uma pousada em Fernando de Noronha. Para que eu estou aqui nesse barco com a pele toda queimada, os lábios rachados, quando ninguém está junto comigo, né? Ou seja, Abrolhos. O que é Abrolhos hoje, né? A gente não sabe nada de Abrolhos, a gente não sabe em que contexto está Abrolhos. E essas baleias que passam todos os anos, né? Vêm se reproduzirem. Então, a reprodução dessas baleias é esperança, né? Esperança que o mar não acabe, esperança que não haja plástico e que os peixes acabem sem ar, porque engoliram os plásticos, sei lá, sabe? Então Ruth carrega essa bandeira. Eu vou até o fim. Nem que eu morra, mas eu vou. E eu não consigo não fazer a conexão do movimento migratório de baleias com o seu fascínio por baleias e pelo seu próprio processo migratório ao longo da sua vida e o de toda. tantos brasileiros e brasileiras pelo mundo em busca de algo, em busca de melhores condições, em busca do amor, em busca de sonhos, em busca de uma vida melhor, de tantas coisas, né? Isso é Exatamente. verdade. E, Úrsula, quando você estava fazendo esse conto, teve alguma ideia ou teve algum personagem que o tempo dele não foi esse conto e você decidiu deixar que a voz dele se manifestasse depois? Ou todo mundo que falou com você entrou nesse conto, em Caso Fevereiro Dure para Sempre, nesse livro? Todo mundo entrou. Todo mundo entrou. Os que não entraram, eu precisava de mais tempo e mais fôlego. E fevereiro foi um parto que precisava acontecer. Eu já estava no 10º mês. E aí não dava para entrar mais ninguém. E eu já estava agoniada e já estava. Não aguentava mais as contrações e tinha risco do bebê morrer. E aí precisava sair. E esses personagens, essas vozes que já não conseguiam entrar e você precisava de um fôlego, era por conta das histórias serem muito densas, serem muito pesadas, você precisar de mais tempo para poder processar o que eles estavam dizendo? Sim, sim, sim. E nem sei se eles vão entrar no romance, Eu pensei porque nisso. é muito interessante o tempo de cada personagem. Às vezes alguns esperam, outros não conseguem ficar na fila. De espera, né? Não conseguem. Então, é também um trabalho um trabalho interno, sabe? De dizer, mas o que a gente vai fazer com você? O que é que você quer fazer? Ai, meu Deus. Sabe? É uma responsabilidade muito grande de deixá-los na fila de espera, mas também de soltá-los antes de que eles consigam caminhar e consigam viver. E você já teve uma dificuldade em encontrar esse timing?
acho que essa é uma questão que acontece é uma pergunta que eu me faço todos os dias. É hora de cortar o cordão umbilical, sabe? Essa coisa do abandonar o personagem é muito difícil para mim, porque eu sempre tenho dúvida se ele vai conseguir. É a coisa da maternidade. Coisa de mãe, o senhor não tem como. E que às vezes não tem nada a ver. O personagem já está adolescente, deixa ele ir para a festa, sabe? Ele vai voltar, ele vai pegar um Uber, vai voltar, ou ele vai voltar de carona. Larga, sabe? E eu ainda vejo o personagem com o cordão umbilical agarrado no poço, e não é o caso. Mas isso é muito interessante. Dilema diário, é um dilema de mães, não adianta. Você tem aquele dilema entre eu deixo esse personagem seguir, sabendo que podem coisas acontecer com ele, ou eu seguro ele mais um pouco, tento fazer com que ele aprenda um pouco mais antes de ele se jogar. E isso funciona também para as cenas. Hoje de manhã eu estava no trabalho e estava pensando, vou criar uma cena do dentista do meu romance aguando as plantas. E aí eu queria que essa cena fosse bem devagar. E aí eu penso, ele vai encharcar a planta de água e ele vai continuar aguando até a planta morrer. Então, essa cena ainda está assim, agarrada no meu pescoço e alguma coisa tem que acontecer, ou ele cai com a água no chão, ou a planta vira uma planta carnívora, alguma coisa tem que acontecer. Mas essa água ainda está jorrando na planta, e a planta ainda não decidiu morrer, entendeu? Por excesso de água. Pelo próximo quadro, né, da cena. Agora, Caso Fevereiro Dure para Sempre foi seu primeiro livro solo, mas você já idealizou uma antologia, Nordeste Aqui Dentro. Sim! Você poderia falar um pouquinho mais sobre ela? Poxa vida, você tá reativando a minha memória, eu nem lembrava disso. Então, Nordeste Aqui Dentro foi um projeto muito bonito, com o pessoal da Relic, que é uma editora independente, lá de Caruaru, Pernambuco. Olha. Eu já nem lembro como eu conheci a equipe da Relic, mas eu amei o título, o nome da editora, de duas feras, o Silvano e o Alisson, que idealizaram as relíquias, né, do Nordeste, e os escritores que não estão na ponte aérea, mas que devem ser reconhecidos. E a antologia foi uma ideia minha, que lancei para o Silvano e para o Alisson, no sentido em que eu disse, gente, mas por que a gente não reúne os trabalhos de escritores que vivem pelo mundo? E eles toparam a ideia, eu juntei, nós lançamos o edital, recebemos os contos ou os poemas, os cordéis de acho que 12 escritores espalhados pelo mundo. Tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente no Singapura, tinha gente aqui na Suíça, Alemanha, Itália, vários países. E foi um grande sucesso, na verdade. A gente deu visibilidade para esses escritores, colocamos a antologia na Amazon, e a capa foi um espetáculo, né? Com uma capa estilizada do Silvano e tudo. Então, assim, valeu demais ter esses escritores juntos, expressando sua arte através de uma antologia que, por sinal, falava de Nordeste e eram escritores nordestinos, né? Não posso esquecer disso. Era como a gente carrega o Nordeste em nós, né? Ou seja, nossa identidade, nossa cultura, e como a gente transforma essa identidade, essa cultura, não em saudade apenas, mas em uma coisa viva, em uma coisa poética. E foi essa a proposta.
Você idealizou a ideia, mas não o título. Porque o título ficou muito bom. O título foi co-criado entre nós três. Muito bom o título. É. E aí que eu faço a pergunta, né? Como é que você está fazendo para cultivar o Nordeste aí dentro? Não podia escapar dessa pergunta. O Nordeste está em todas as partes. O Nordeste está no meu sotaque, o Nordeste está na minha forma de ser, o Nordeste está na minha música, na música que eu ouço, está no meu amor pelo Estênio Gardel, está no prazer que eu sinto de ouvir palavras nordestinas da minha infância. Ixi, tem Nordeste em todas as partes. Está no coentro que eu como, que eu amo. Eu usei essa expressão essa semana. A combinação do coentro com o leite de coco só pode ser prazer. É verdade, isso é muito Sabe? nosso. Não tem jeito. Exatamente, exatamente. A vida não pode não ter coentro e leite de coco. Não pode. Eu acho que não pode faltar. E tem muita gente que não gosta de coentro. Eu acho que coentro é tempero de comida, é tempero da vida, é tempero nosso. Verdade. E é um tempero que nos une. Se você for para a Indonésia, tem coentro. Se você for Sim. para os Camarões, tem coentro. Se você for para o México, tem coentro. Então, é, um fio dourado, né, da existência. Eu acho que tem algo nesses continentes, eu acho especificamente em América Latina, África e Ásia. Eu acho que tem algo que eu não sei explicar, não somente em termos de ancestralidade, mas eu acho que em termos da vida como ela é, que eu acho que é muito intenso, é muito calor, tem algo, uma chama, uma intensidade. Eu acho que eu estava numa entrevista falando eu estava falando sobre um audiovisual. E aí eu falei justamente isso. Eu acho que tem algo na forma como esses contextos geográficos eles trazem a espiritualidade e a questão da ancestralidade de uma maneira que, por mais que existam as diferenças entre esses continentes, parece que a forma de trazer isso, de honrar isso, existe algo muito, uma energia muito boa, uma energia muito intensa, algo muito bacana. Eu não sei, eu acho que por isso que inflama tanto a gente. Eu fico maravilhada com isso. E quando a gente vê novos escritores saindo do Nordeste, quando você vê essas pequenas editoras como a Relic, por exemplo, brilharem no eixo Rio e São Paulo, é muito bonito. É muito bonito. E não só na literatura, na música também, né? Ou seja, nas pessoas que estão saindo, a própria Jair Arraes, Sim, saindo, né? Saindo da periferia para brilharem e para representarem o remoto brasileiro. Né? Eu fico maravilhada, maravilhada. Eu ia dizer uma coisa sobre. Ai, não lembro agora. Eu ia falar sobre um conto que você não falou ainda, mas talvez você ainda venha falar. Que não, pode falar, pode falar. Você também tem os lemes desse barco. Eu ia falar sobre o Rebu com extra brilho. Pode falar, por favor, fala. Essa foi uma experiência que eu vivi, na verdade, eu encontrei com essa personagem, com os personagens, na verdade, e quando você fala em o que eu desejo para os meus personagens, é também isso, é o glamour do extrabrilho para eles. E eu gostei muito desse título, saiu assim do nada, e Rebu com extrabrilho é uma plena experiência de imigração, né? de encontrar-se, sendo estrangeiro ou não. E essa coisa do carregar a mala, e a mala cheia de esmalte, é o glamour da beleza que o imigrante carrega, podendo ou não sonhar com glamour.
mas é o sonho de ter uma vida mais glamourosa. Para mim, isso foi muito, muito forte, sabe? E espero que eu tenha conseguido honrar aqueles personagens. Eu acho que eles já devem estar te dizendo isso. Eu acho que se você não tivesse conseguido, eles iriam te dizer. E já, assim, já nos encaminhando para o fim, eu acho que a experiência da imigração é muito forte. Você fala que nunca se sentiu completamente pertencente a lugar algum. Sim. Isso para você é um problema? Já foi muito mais pesado. Hoje eu consigo encontrar os meus ambientes de retroalimentação, sabe? Meus ambientes em que eu consigo me reabastecer em termos de combustível humano. Quando eu cheguei na Suíça, as coisas eram muito mais isoladas, eram muito mais herméticas. E hoje eu já moro numa cidade em que é muito internacional, Zurique assim, tem muito imigrante, tem muita gente do mundo todo, e isso faz toda a diferença. Mas eu também entendo que há brasileiros e brasileiras que moram nos rincões do país e que, se eles não falarem o dialeto desses lugares, a coisa fica muito difícil. Então, você se expressar na sua latinidade, na sua cor, na intensidade que o Brasil tem, é muito difícil. E logo que você chega aqui, o impacto é muito grande, porque as pessoas não estão acostumadas a tanta vibração, a tanta efervescência. Então, hoje eu nem ligo. Faz toda a diferença morar numa cidade grande do que numa cidade pequena, é claro. Mas, e só de pensar em voltar lá atrás, eu já fico arrepiada. Mas é aquela coisa, não dá para ter tudo, né? Não dá para ter tudo. Não dá para ter o Brasil na íntegra aqui, o bom do Brasil, porque o Brasil também não é só coisa boa, né? Sim. E a Suíça também não é só coisa boa, nem é só coisa ruim. Então tem coisa que você precisa ajustar o óculos. Como é que você faz? Tipo assim, eu acho que eu fiquei muito curiosa, porque é como se você pertencesse a mais de um lugar. Então, esse sentimento de não pertencimento a um lugar é porque você pertenceria a vários lugares. Me veio esse pensamento, né? E aí eu queria saber como. Porque eu acho que eu me sinto um pouco assim, né? De estar tentando buscar o meu lugar, tentando pertencer a algum lugar. E eu acho que você, entre essas migrações, nesse processo migratório, eu acredito que você encontrou um benefício, talvez, né, um acalento em não pertencer a um lugar. E aí eu queria saber o que você faz para pertencer sem não pertencer e isso não ser algo que te dilacera, que te angustia demais. Sabe qual é a resposta para a sua pergunta? As pessoas. As pessoas. Quando a gente vai para um lugar que a gente não pertence, as pessoas fazem toda a diferença. Tem sempre alguém que te dá um sorriso. Tem sempre alguém que lembra do seu nome. Tem sempre alguém que te traz uma ajuda ou te dá uma mão. Então é aí onde mora o pertencimento, sabe? Na África, por exemplo, eu sou uma mulher branca. Eu sou uma mulher que vem da Europa. Embora eu faça questão de dizer para eles, eu não venho da Europa, eu sou brasileira e nós somos irmãos. Mas a questão de ser branca é um tema que afasta. Então, eu consigo, depois de 3 anos, ter a audácia de mandar cartõezinhos, de mandar presentinhos para as pessoas que eu gosto mais naqueles lugares onde eu não necessariamente faço parte.
Semana passada eu tive uma ideia de mandar, através de uma pessoa que ia para a Costa do Marfim, um bilhetinho, porque eu estava realmente com saudade dessa pessoa. E aí peguei um guardanapo normal, abri o guardanapo e escrevi: Eu amo você. E dei um beijo com batom. E fechei o guardanapo e mandei pelo meu portador para essa pessoa. E aí eu fiquei imaginando como é que ele vai fazer para receber esse cartão tão inusitado, um guardanapo escrito uma coisa, de quem será? E aí são essas coisas que fazem a gente fazer parte, sabe? É saber que você chegou através daquele guardanapo e de que aquela pessoa deu uma risada com aquela audaciosa mensagem. Esse é o meu jeito de pertencer. E eu gostei do seu jeito de pertencer. Eu acho que me tocou profundamente, porque eu fiquei muito reflexiva. Isso é muito interessante. E aí eu acho que a pergunta final aqui seria: o que você gostaria que uma pessoa, lendo a coletânea Nordeste Aqui Dentro, ou lendo o Caso Fevereiro Dure para Sempre, o que você gostaria que essa pessoa sentisse lendo as obras que você escreveu, as obras que você tocou, idealizou? Eu gostaria que os meus leitores se sentissem pertencentes da minha obra. Eu gostaria que eles se sentissem representados e que eles sentissem ou entendessem o tapete vermelho que eu abro para eles. Não somente para os meus personagens, mas para os meus leitores também, que são pessoas tão sensíveis e tão importantes quanto os meus personagens. Então era isso que eu queria. Eu quero que eles se sintam parte daquilo ali, que o melhor que saiu de mim. Caramba! Eu acho que não tinha forma mais apropriada para você encerrar esse nosso papo. Eu só tenho que agradecer a tudo que você compartilhou com a gente, tudo que você trouxe. Eu acho que eu não vou ser mais a mesma depois dessa entrevista, e eu espero que as pessoas que tenham o privilégio de escutar você e de ler o que você tem a dizer, e o que os seus personagens também têm a dizer, eles se sintam da mesma forma, né? Tocados, que não sejam os mesmos mais, né? Que de alguma forma algo mude dentro deles depois desse contato com vocês. E eu agradeço muito por essas lindas perguntas que você preparou para essa reunião, essa sessão, ou essa entrevista, não sei como é que a gente chama. Essa conversa, esse bate-papo, essa viagem. Sim. Quero também parabenizá-los pela profundidade dessas perguntas. É muito gratificante para o escritor saber que os entrevistadores leram o livro com tal atenção. Então, eu agradeço, fico muito honrada de ter a sua visão, de ter seu entendimento sobre meus personagens. Eu que agradeço. Ai, meu Deus. Aqui é gratidão mútua, então. Eu só tenho que agradecer, a gente agradece. Agradecimento de um lado, agradecimento de outro. Mas é sério, muito obrigada. E parabéns pela iniciativa da Paideia também. Valeu. Muito obrigada, Úrsula. Você gostaria de dizer mais alguma coisa? Divulgar algum das suas obras? Fazer um merchan? O que você quiser falar, você fique à vontade. Obrigada. Não, na verdade, o romance está sendo preparado. Eu não sou muito ativa no Instagram. Eu acho o Instagram uma forma de escravidão moderna, no sentido em que você tem que postar muita coisa, e eu prefiro o anonimato. Eu acho que meus personagens me permitem ficar no anonimato,
E pessoas como vocês, a iniciativa o que vocês criaram hoje, né? Ou seja, de perguntas e de interesse, eu acho que isso funciona muito melhor para certos públicos, e é esses públicos que eu tenho interesse em cultivar, sabe? São pessoas que acham que o anonimato ainda preserva segredos que são muito melhores do que a efervescência e o efêmero das redes sociais. Então, eu continuo na contratendência do mundo e fico muito lisonjeada com suas perguntas e sua forma profunda de ver minha obra. Então, agradeço novamente e espero que a gente se encontre de novo para o romance. O Ardor Não, por Violar. favor. Por favor, eu espero que você nos contate quando o romance ele tiver sido publicado para a gente comentar sobre, principalmente porque é um romance. Porque a gente já tem muita coisa para falar dos contos, quem dirá de um romance. Então a gente vai ter conversa para dias. Vamos lá, eu estou pronta. Úrsula, muito obrigado mais uma vez. Eu espero que nosso público ele se sinta, né, como eu já falei, se sinta tocado pela nossa conversa, se sinta mudado, né, se sinta acolhido, né, e se sinta pertencente também. Eu acho que a palavra nesse momento, eu acho que é isso, né, acolhimento e pertencimento. Então, é isso. Muito obrigada. Tchau, Úrsula. Tchau, Poder Geeks. Bye! Tchau, tchau.